Fala pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Talking Science. Você que está chegando aí, que vai assistir pelo replay, fica até o final, porque o final da nossa live de hoje, essa live vai trazer muito conteúdo para vocês. Vocês que estão entrando ao vivo agora, então eu mais uma vez recomendo que fiquem também até o final, porque hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante na nossa atuação profissional. A gente vai falar sobre treinamento e os erros comumente cometidos na prática, na prescrição de treinamento, que estão relacionados aí com alguns problemas na entrega de resultado dos nossos alunos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes aí, dizer que o Talking Science é uma iniciativa feita para vocês e pensando em vocês, mais para frente a gente vai fazer o Clube Gran. E o Clube Gran, ou quem sabe uma mentoria, será uma coisinha bem bacana. Uma coisinha bem bacana que eu vou diluindo aos poucos e explicando para vocês a cada live nossa. Basicamente, isso vai se referir a um encontro nosso onde vocês aparecem ao vivo comigo e tiram as dúvidas ao vivo, falam sobre o conteúdo que está sendo desenvolvido aqui. Enfim, é uma troca entre nós aqui, onde você e eu, a gente aparece junto. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre alguns erros que são comumente cometidos no treinamento, principalmente erros que não são só de caráter de treinamento, erros que são também de abordagem, mas que está envolvido no treinamento. Para você que está entrando agora, é sempre interessante saber até onde o Talking Science tem chegado, então diz aí a sua cidade, o seu estado, é sempre legal, comenta aqui embaixo o seu estado, sua cidade. Vira e mexe eu vejo gente de outros países, né? Então eu já vi aqui pessoas da Arábia Saudita, do México, América Central ali, já vi dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. Então é sempre legal saber até onde o Talking Science está indo. Diz aí de onde vocês são, da onde você está me ouvindo, para que justamente a gente possa interagir nessa live de hoje no nosso Talking Science. Rio de Janeiro, São Paulo, tô vendo aí vocês. Camila já é constantemente presente, né, meu? A Camila é da comunidade de fisiologia. Goiânia, sempre bom ver aí diferentes estados sendo representados aqui. Eu sou meio ruim de vista, então tô vendo aqui Boituva, São Paulo. DSB, Barra Mansa, Feira de Santana. Então a gente tem aí uma distribuição bem grande aí. Petrolina, né? Imperatriz, Cajazeiras, Paraíba. Pessoal, muito obrigado por vocês aí de diferentes estados estarem aqui, né? Participando do Talking Science. E sem dúvida, o conteúdo de hoje ele vai entregar para vocês algo muito prático, algo que sem dúvida vai mudar a forma como vocês atuam na prática do treinamento. O objetivo aqui agora, é claro, a gente vai difundir ciência, mas agora a gente vai falar um pouco mais da intervenção, um pouco mais sobre uma abordagem, não necessariamente uma evidência construída com base num estudo científico, mas uma abordagem baseada em evidências. Então, é preciso que vocês fiquem super ligados. Para que a gente comece, então, a nossa live, para que a gente comece já a explodir de conteúdo aqui que eu separei, deixei escrito, tá até aqui no caderno para vocês, eu peço que vocês toquem aqui no avião, chamem pelo menos 3 pessoas, vamos subir o número de pessoas participando aqui do Talking Science, tanta gente indo para esse tal de Clubhouse, né? E a gente fazendo conteúdo aqui com vídeo, com material, com slide gratuito para você, justamente para que você consiga aí alavancar cada vez mais. Se você compartilhou, digita aqui embaixo, compartilhei. E aí eu vejo que quem está interagindo, participando de fato do Talking Science, e são essas pessoas que merecem e vão ter espaço na nossa mentoria, que vai ser online aqui, ao vivo, entrando ao vivo comigo futuramente aí. Quem compartilhou, então só tocar no avião, chamar 3 pessoas, compartilha o conteúdo, compartilha a live e digita aí, compartilhei. Obrigado pelo compartilhamento aí, o pessoal que já começou a digitar, muito obrigado.
Fico feliz que vocês estejam abraçando essa ideia, participando do Talking Science comigo. Tô vendo um monte de compartilhei aí, muito obrigado a todos vocês. Esse compartilhamento é bom porque, de certo modo, vocês, além de ajudarem na divulgação, deixa eu só desbloquear aqui, além de vocês ajudarem na divulgação do Talking Science, vocês estão participando de forma direta do conteúdo do Talking Science. Então vamos lá. O que a gente vai conversar hoje? De forma prática, direta e objetiva. Afinal, a gente tem 7 conteúdos para abordar em menos de 1 hora. Afinal, já fiquei um tempo aqui conversando com vocês. Então, eu vou desenvolver o conteúdo e no final, vocês repararam que hoje eu não abri caixa de pergunta nos meus stories, justamente para que vocês façam a pergunta aqui ao vivo comigo. Então, eu vou desenvolver 7 pontos que são fundamentais para que você preste atenção durante a sua prática como treinador, e eu não digo só personal trainer, eu digo como treinador, professor de sala, professor de natação, professor que treina algum indivíduo, que é fundamental para ser levado em consideração no processo do emagrecimento. Principalmente o emagrecimento saudável e baseado naquilo que as evidências nos trazem a respeito do exercício físico. O primeiro ponto que eu quero discutir com você é sobre o professor que acha que emagrecer depende somente dele. Esse é um erro muito grave e um erro muito comum que acontece muito. O indivíduo acha que o aluno, quando chega buscando, objetivando o emagrecimento, ele vai emagrecer com base na intervenção que ele, o professor, resolve adotar, restringindo o emagrecimento a apenas ao método, ao modo, à forma como aquele indivíduo vai treinar. Isso é muito ruim, porque, primeiro ponto, isso não é compatível com o que as evidências nos trazem, mostrando mais uma vez que o emagrecimento ele é multifatorial, ele depende de uma equipe multidisciplinar, envolve fatores dietéticos, psicológicos, sociais, o treinamento, a capacidade de regeneração e descanso. Então existem vários fatores envolvidos. E é prejudicial pelo segundo ponto, porque você transfere a responsabilidade do emagrecimento daquele indivíduo para a sua intervenção com o treinamento. Então, esse é o primeiro erro que comumente acontece em indivíduos, em professores que treinam indivíduos que buscam emagrecer. E por que esse erro ele precisa ser sanado, ele precisa ser evitado? Porque quando você transfere a responsabilidade e acredita que o seu treino vai emagrecer aquele aluno a qualquer custo, você está transferindo para aquele aluno a responsabilidade, na verdade você está passando para aquele aluno que você tem a responsabilidade de emagrecer ele. E não necessariamente que o emagrecimento está muito mais relacionado às mudanças de hábitos dele frente ao treinamento que você vai desenvolver. Então esse é um ponto que é extremamente necessário falar. O erro muito comum associado é achar que o exercício sozinho vai emagrecer o seu aluno. O exercício por si só, ele não vai gerar uma resposta significativa na alteração da composição, comportamento, hábito dietético e todos os fatores relacionados aos hábitos de vida, se esse aluno não estiver comprometido e se esse aluno não tiver uma intervenção multiprofissional. Então, não cometa esse primeiro erro, não confundam exercício em prol do emagrecimento, o que é extremamente relevante, o que é comprovado, que é cientificamente comprovado por N evidências que mostram o efeito benéfico do exercício em diferentes contextos metabólicos, fisiológicos, hormonais, com o exercício como a única ferramenta do emagrecimento. E por que eu estou falando desse primeiro erro? Porque quando a gente fala desse primeiro erro, eu sempre lembro dos meus primeiros erros. E esse primeiro erro é exatamente o primeiro erro que eu cometi. Então todos os erros que eu vou mostrar para vocês aqui hoje são erros que estão relacionados não só à minha prática, mas à minha experiência de trabalho ao longo desses 8 anos, 10 anos envolvido em sala de treinamento com alunos de personal e dessa experiência com base em orientação e coordenação de estágio em academias. Então, isso tudo é baseado em algo que já vem de um passado recorrente que eu venho analisando. Eu quero contar para você aqui uma história rápida de um fracasso. Na verdade, as pessoas gostam sempre de
contar a história de sucesso. Mas é necessário contar aí umas histórias de fracasso, até porque às vezes vocês olham alguém e falam assim, olha, essa pessoa parece que nunca errou na vida, né? E aí você descobre que, na verdade, aquela pessoa errou muito mais do que acertou para ela chegar no lugar que possivelmente vocês acreditam que ela esteja, né? Porque hoje em dia, com o meio de pareça até você ser, você engana qualquer um. Então eu tô sendo bem honesto com você aqui. Eu vou falar de uma história de fracasso minha como treinador. Eu lembro que a primeira vez, né, que eu comecei a prescrever treino para o processo de emagrecimento e tudo mais, a me preocupar com esse contexto, eu assumi que o único ponto que eu tinha competência para emagrecer, para atuar no emagrecimento desse indivíduo, era o exercício. Eu achava que só o exercício, ou seja, aquilo que eu falei no início, todo treinador comete, a maioria dos treinadores, na real, comete esse erro de achar que o treinamento é o responsável pelo emagrecimento. Então eu achava isso. E aí aquele aluno, ele não emagrecia. Eu aumentava a intensidade do treino, aumentava o volume do treino, eu mudava treino, eu fazia o que era possível e eu não conseguia ver. Então mensalmente, a cada bimestre, eu fazia medidas, composição corporal, fazia peso, acompanhava esse indivíduo e não via modificação. Ao longo daquele caminho ali, eu fui me frustrando e fui achando que, de fato, o exercício não atua no emagrecimento, né? E aí, hoje, isso parece ficar mais latente, porque, eventualmente, você vê algumas pessoas se posicionando dessa forma de maneira equivocada. E eu parei, ao longo desse tempo, e parei para refletir. Falei, como pode o exercício não atuar no emagrecimento se ele gera tantas adaptações que são saudáveis ao metabolismo e que favorecem a metabolização de gordura, de carboidratos, que geram adaptações que são benéficas para o indivíduo que busca emagrecer. E foi quando eu comecei a me aprofundar de fato nesses estudos relacionados ao emagrecimento. Um ponto-chave que eu achei ao longo dessa jornada é exatamente esse erro. Esse indivíduo ele não emagreceu, ele acabou tendo uma lesão aguda, um estiramento de panturrilha por conta dos tiros que eu achava que o treinamento de alta intensidade iria emagrecer, e ele não teve modificação da composição corporal. Ao longo do tempo, é claro que a gente vai ganhando experiência, a gente vai estudando, isso foi bem no início da minha formação, e na medida em que a gente ganha experiência, a gente também alinha a experiência com a prática baseada em evidência, e é por isso que a ciência é fundamental na nossa intervenção. Eu fui na literatura, busquei, li, reli, e é o que eu faço até hoje, e cheguei a uma conclusão baseada em N artigos, em um conjunto, um compilado de evidências, de que o exercício sozinho não emagrece ninguém. E isso não é uma afirmação só minha, é uma afirmação que você vai ver publicado em reviews da Nature Endocrinology, que você vai ver em journal como Journal of Obesity, que é do grupo da Nature, New England como New England Journal of Medicine. Então a gente vê diferentes jornais de diferentes áreas e grandes pesos mostrando que o exercício ele tem um papel, mas ele não é o único fator a atuar no emagrecimento. Então, número 1, não cometa o erro de achar que só o exercício físico vai emagrecer um aluno. Porque quando você assume isso, você está jogando a responsabilidade para cima de você e está tirando a responsabilidade de mudança comportamental e de controle de variáveis como nutrição, hábitos, rotina que o aluno precisa ter. Para o exercício ser eficiente no emagrecimento, esse aluno ele precisa ser controlado em outros aspectos. E aí, o erro número 1, ele ocasionalmente levam a outros erros, que eu vou falar mais à frente. Vamos lá. Cada erro eu vou parar e vou beber um pouco d'água, senão minha garganta não aguenta. Erro número 2. O segundo erro que mais é perceptível, e isso é baseado não só em conversas, mas também numa pesquisa de grupos de estágios e professores. O segundo erro mais perceptível dentro da prática do treinador é o primeiro contato com o aluno. Por que o primeiro contato? Geralmente no primeiro contato, o que eu mais percebo, e não só o que eu mais percebo, mas o que é mais relatado quando você pergunta ao treinador, ele relata que a sua preocupação é explicar mais do que ouvir. Ele tende a querer explicar mais o que ele sabe e como ele vai fazer do que ouvir o que o aluno tem a passar. Isso pode ser um equívoco muito grande, porque a primeira fase da avaliação do aluno, que é a sua anamnese,
ela acontece justamente na sua primeira conversa. É na sua primeira conversa com o aluno que você tem que se preocupar em entender os gostos, o que ele não gosta, o que ele gostaria de fazer, quais são os seus objetivos. Você precisa entender o histórico clínico desse aluno. Você precisa entender que tipo de exercício ele gosta de fazer e que tipo de modalidade de exercício ele gosta de fazer. Qual é a diferença? Por exemplo, a modalidade. Esse indivíduo ele gosta de nadar e você não entende nada de natação. Por vezes esse aluno não é para você. Você faz a avaliação desse aluno e transfere para um professor que é especialista na área de natação. Por vezes esse aluno gosta de treinamento de força, então você é o cara ali que gosta de musculação, você pode pegar esse aluno e com base nas informações, na modalidade que ele escolheu, você anotar, por exemplo, quais exercícios que ele gosta, quais exercícios que ele odeia. Léo, você vai prescrever baseado nos gostos do indivíduo? Não. A gente vai prescrever baseado nos princípios de treinamento, nas variáveis metodológicas do treinamento e na fisiologia do exercício. Mas nada impede de você colocar e priorizar os exercícios que esses alunos gostam, de você priorizar estratégias que vão aumentar a adesão do aluno àquele treinamento. Isso é um ponto importante, porque na maioria das vezes, na primeira conversa, você consegue traçar um perfil muito claro de quem é aquela pessoa que você está atendendo. Não se preocupa em falar tanto na primeira conversa, se preocupa em ouvir mais. Geralmente, o aluno, quando ele procura o treinador para relatar parte daquilo que ele quer desenvolver. E por muitas das vezes ele não vai relatar parte daquilo que ele se frustrou. Nessa primeira conversa, o seu objetivo tem que ser tentar arrancar, num bom sentido, o máximo de informação que relate sobre aquilo que ele quer, aquilo que ele tentou e não conseguiu e aquilo que ele desistiu. Porque geralmente aquilo que o indivíduo, que o seu aluno busca, é aquilo que ele já tentou com outras pessoas ou até mesmo reflexo daquilo que ele já se frustrou. Então, o segundo erro que eu queria deixar aqui com vocês é: fale menos de você e da sua intervenção e escuta mais o que o teu aluno quer dizer. Não vá para a sua primeira conversa com o seu aluno sem levar isso aqui, ó, papel e caneta. Tudo que o seu aluno falar, que você achar relevante, escreve. É importante você levar isso em consideração no seu relacionamento com o aluno ao longo do seu trabalho, seja ele como professor de sala, seja ele como personal trainer. O aluno ele precisa se sentir ouvido e não é por uma necessidade de atenção. Afinal, você precisa de fato ouvir esse indivíduo para que você entenda quais são as suas dores e necessidades e como o seu trabalho pode desenvolver em cima dessas dores e dessas necessidades, minimizando os possíveis erros e acentuando os potenciais resultados. Beleza? Então, primeiro ponto foi, cheque aqui. Segundo ponto foi. Espero que vocês estejam gostando aí. O pessoal que estiver gostando, manda um joinha. O pessoal que não estiver gostando, manda um dedo do meio, manda alguma coisa aí. Só não deixa de mandar nada. Bom, obrigado pessoal, valeu. A interação de vocês é sempre muito importante, por isso que eu falo, manda joinha, toca no coração, compartilha a live, é assim que a gente faz o Talking Science crescer. Terceiro ponto, a gente falou da primeira conversa, então agora a gente vai falar do terceiro ponto, que é a primeira avaliação. A maioria dos profissionais que eu vejo atuando não fazem a primeira avaliação. E quando fazem, não sabe como avaliar. Isso é um grande problema, porque o que seria avaliar? Se a gente parar para entender a palavra avaliar, avaliar nada mais é do que dar valor. Então você precisa dar valor para aquela condição atual que aquele indivíduo se encontra. E dar valor significa também você conhecer o indivíduo. Então, na avaliação, você vai ter a primeira etapa da avaliação, que é
a anamnese, aonde você vai conhecer o histórico clínico daquele indivíduo, você vai entender o indivíduo como pessoa, como organismo, você vai tentar olhar o máximo de exames de imagem se esse indivíduo tiver lesão, o máximo de exame de sangue se ele tiver algum acometimento metabólico, ou se ele tiver qualquer tipo de acometimento, peça para que esse indivíduo leve os exames. É importante você olhar e entender qual é a condição clínica daquele aluno que está chegando para você. Ele não é igual a todo mundo e ele precisa que seja olhado individualmente. E a maioria das pessoas não fazem isso, não leem exame de sangue, não olham o exame de imagem, não conseguem sequer interpretar bem a anamnese ou passar uma boa anamnese para aquele indivíduo. E isso é um grande problema, porque se você tem um problema na avaliação inicial, que é dar valor a um indivíduo naquele primeiro momento, como que vai ser a sua avaliação após o seu trabalho? Como que você vai dar valor ao seu trabalho? A maioria acha que dar valor ao trabalho seria modificar a percentual de gordura e aumentar a massa muscular. Isso não necessariamente. Por vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Você pega um indivíduo diabético que toma X UI, 2X UI de insulina, e esse indivíduo diabético passa a se exercitar. Sendo que você olhou o exame de sangue dele e viu que a glicose estava alta, que a hemoglobina glicada estava alta, antes dele treinar com você. Sendo que esse diabético ele entrou com você para querer emagrecer. E aí no final de um mês ele pode ainda não ter emagrecido, mas quando você avalia o novo exame de sangue dele, a hemoglobina glicada dele pode ter caído, ele pode ter reduzido a quantidade de insulina que ele usa, ele pode ter uma glicemia mais baixa, então nem sempre emagrecimento significa perder gordura, ganhar massa muscular ou modificar medidas. Às vezes, o treinamento, e na sua grande maioria das vezes, as intervenções iniciais do exercício vão gerar alterações bioquímicas plasmáticas que são medidas através de exame de sangue e que se você pede para que toda vez que aquele indivíduo fizer um exame de sangue, ele levar aquele exame de sangue para você, você consegue mostrar potenciais efeitos. Então, por exemplo, tá vendo aqui o seu LDL, que é o colesterol ruim, né, entre aspas, ele, na medida em que a gente aumentou aqui sua capacidade aeróbia, o teu colesterol ruim baixou. O seu HDL, que é o colesterol bom, ele estava baixo. Você aumentou a capacidade aeróbia, o seu HDL subiu, a sua glicose baixou, seus níveis de cortisol normalizaram. Então, isso tudo, essas adaptações que acontecem a nível bioquímico, elas antecedem o processo de modificação da composição corporal. Então, elas servem como base para vocês mostrarem para aqueles indivíduos que eles estão no caminho certo. Então, a avaliação não é só medir composição corporal, não é só medir percentual de gordura e percentual de massa magra. Isso são variáveis que estão condicionadas à modificação estrutural do indivíduo. A avaliação implica em você medir a capacidade de força para um determinado exercício, a capacidade de resistência aeróbia para um determinado exercício, porque essas variáveis são variáveis diretas que refletem diretamente a capacidade aeróbia e a capacidade anaeróbia. Por muitas vezes, as pessoas sequer sabem como avaliar a capacidade aeróbia ou como avaliar a força muscular. Por que a gente se preocupa só em avaliar composição corporal e não avalia como que está a força muscular daquele indivíduo, como que está a capacidade aeróbia daquele indivíduo e por que a gente não se preocupa em entender como que está, por exemplo, os marcadores bioquímicos plasmáticos daquele indivíduo? Não cometam esse erro, fiquem ligados, eu não consigo discutir de forma aprofundada esse terceiro ponto, que seria a avaliação, mas eu quero que vocês guardem isso, porque isso vai ser desenvolvido, isso vai ser oferecido para vocês na medida em que a gente for discutindo os erros e acertos no processo de emagrecimento. Mas tenham em mente, quando se trata de avaliação no processo de emagrecimento, a gente pode listar alguns fatores. Anamnese, observar exame de sangue, observar exame de imagem, avaliar a capacidade aeróbia, avaliar a capacidade de força e avaliar a composição corporal. Por muitas das vezes a gente só avalia a composição corporal. Ficou claro? Ficou legal? Vocês entenderam? Achou que foi demais? Mandem um joinha, solta o dedo nesse coração, digam alguma coisa aí.
Guardando vocês se manifestarem aí. Beleza. Já começou as manifestações. Eu tenho um delay aqui. Não é um delay mental, um delay na internet. O delay mental já é claro. Bom, o quarto ponto que eu quero conversar. A gente falou... Eu vou sempre voltar, beleza, galera? A gente falou sobre achar que o exercício é único no processo de emagrecimento. A gente falou sobre a primeira conversa. A gente falou sobre a primeira avaliação e agora eu vou falar sobre a primeira sessão de treinamento. Então a gente está no quarto ponto. Qual é o grande problema comumente relatado na hora de prescrever o treino para indivíduos que querem qualquer tipo de resultado e nesse caso a gente vai se ater ao resultado do emagrecimento? Primeiro treino do aluno, o professor acha que o treino tem que ser aquele treino de matar. Você quer entregar resultado. Você quer mostrar que o seu treinamento é o melhor treinamento que tem naquele salão. E por isso, você acha que o melhor significa o mais cansativo, o mais extenuante, o mais intenso, o que vai deixar o aluno mais morto. Mas você tem que se colocar no lugar do aluno. Você tem que entender quem é aquele aluno. Porque se aquele aluno é um aluno desmotivado com a prática do treinamento, provavelmente esse pode ser o pior treino da vida dele. Nem sempre o melhor treino é o treino mais intenso, nem sempre o melhor treino é o treino mais fadigante. Isso são os desejos que nós temos. Por isso que a primeira conversa e entender quem é o nosso aluno é fundamental para você entender qual é o desejo do seu aluno. E com base nos desejos do seu aluno, inicialmente, você tem que ir modulando as respostas do treinamento até que ele desenvolva uma resposta afetiva àquele treinamento. E na medida em que ele vai desenvolvendo essa resposta afetiva, você vai aumentando as demandas daquele treinamento. Então uma dica válida, extremamente válida que eu dou para vocês é: não pautem o seu primeiro treinamento com aquele aluno em querer entregar o treino mais extenuante, mais hardcore. Não. Se preocupa em avaliar mais uma vez aquele aluno, só que agora na prática. Você fez uma avaliação na primeira conversa para entender quem é aquele aluno. Você fez uma avaliação física funcional, envolvendo esses fatores que foram falados. E agora você vai fazer uma avaliação de movimento. Você vai colocar aquele aluno em movimento e você vai avaliar dentro dos exercícios que ele disse gostar. Então imagina você chegando para treinar como um aluno e na sua primeira sessão de treinamento que você está extremamente inseguro, você se depara com vários exercícios que você gosta e com o professor do seu lado te avaliando, te mostrando aonde pode melhorar, o que você pode fazer. A entrega de valor, de segurança para aquele aluno é muito maior. E isso é importante de se fazer. Afinal, que aluno não gostaria de ter um professor que se preocupe em olhar detalhes e explicar como aquele movimento pode melhorar? Justamente para que as dores que ele relatou para você ou as necessidades que ele relatou para você sejam desenvolvidas. São coisas a se pensar. Então, esse quarto ponto é: não precisa você querer extenuar o seu aluno no seu primeiro treino. Você precisa sim entender como prescrever para aquele aluno nos treinos seguintes. Então o seu primeiro treino é o treino teste, onde você vai entender como aquele aluno funciona em sala, é onde você vai prescrever exercícios que ele gosta e avaliar de forma dinâmica aquele movimento. É um treino de medida e eventualmente você vai repetir esse primeiro treino. Falo por mim. O Igor, que é o meu aluno, a Carol, o Daniel e alguns outros alunos que eu utilizo, que eu atuo como personal, eventualmente, pelo menos a cada um mês, eu passo um treino onde os movimentos que eu quero avaliar são utilizados para que eu avalie o movimento, filme, mostre e ali eu determine que tipo de intervenção eu vou fazer. Esse é um passo a passo bem legal de como vai ser, de como pode ser feito, e isso também eu prometo que a gente vai entregar na medida em que for conversando aqui. Quinto ponto. O quinto ponto é um ponto muito comum, é uma dúvida, na verdade, que eu recebo constantemente aqui, ao longo da minha formação aqui, não só da minha formação, mas da formação de outros profissionais. Eu sempre recebo aquela pergunta: professor, por onde eu começo, né? O que eu começo prescrevendo? Aeróbio, musculação? Eu começo por onde? As pessoas querem receitas, né? E essas receitas são muito atribuídas ao
por onde começar. Então, esse por onde começar, ele é determinado pela necessidade do aluno. Então, vou dar um exemplo. A necessidade do aluno e a especificidade do treino. Não se atenha a uma forma fechada. Ah, eu tenho que começar pela musculação e tenho que terminar com o treinamento. Ou eu tenho que começar com treinamento aeróbio e tenho que terminar com a musculação. Não se preocupem com isso. Se preocupem em avaliar caso a caso. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje chegou para mim o Igor, e o Igor vai treinar membros inferiores. Sendo que eu percebo que no treinamento de membros inferiores, o Igor ele tem uma certa restrição na musculatura adutora do quadril e na musculatura posterior de coxa. Essas musculaturas elas podem limitar o arco de movimento do quadril dele. Então, pensando no movimento pro treinamento que eu quero desenvolver, eu começo com ele com os trabalhos de mobilidade de quadril e de estabilização da região central e das regiões que envolvem ali a musculatura do core. Posterior a isso, eu aumento o trabalho de ativação do glúteo dele, porque o glúteo também é um estabilizador da pelve que, consequentemente, estabiliza a coluna. Então, após a mobilidade, a estabilidade e o trabalho de ativação, eu coloco ele no treinamento de força e, quando necessário, ele faz o treinamento aeróbico. Que pode ser diferente, por exemplo, do treinamento da Carol. A Carol, por exemplo, ela gosta de iniciar o treinamento dela com um treino aeróbio. E dentro desse gostar de iniciar um treinamento aeróbio, eu ajusto as valências físicas trabalhadas dentro da sessão para que eu desenvolva o que eu quero trabalhar. A força vai ser muito intenso, eu diminuo a sobrecarga do treino aeróbio e deixo que ela faça aqueles 20 minutos iniciais, até porque, se tratando de membro inferior, aquela bike 20 minutos aquela bike nos minutos iniciais é fundamental para aumentar a mobilização das articulações, induzindo uma maior produção de sinóvio, produção de líquido sinovial para lubrificar as cartilagens que vão ser utilizadas, para aumentar o fluxo sanguíneo para aquela região. E quando eu vou me aproximando do momento final do treino aeróbio, eu faço um acréscimo de carga, e eu vou fazendo isso de forma planejada, até que ela entre no treino de força com a musculatura da coxa já pré-ativada ou minimamente extenuada pelo treino aeróbio. Então, não se prendam a como começar a sessão de treinamento. O que vai determinar como você começa a sessão de treinamento é o objetivo do aluno. O que vai determinar como você começa a sessão de treinamento é o que você busca desenvolver. Se você está falando de trabalhos de força e potência, geralmente essas sessões elas começam com trabalhos de mobilidade, de estabilização de coluna e de ativação dos músculos que vão atuar em movimentos complexos. Se você está falando, por exemplo, de um trabalho de resistência aeróbia, por vezes se faz necessário você começar o treino com um trabalho aeróbio. E por aí vai. Essa é um erro muito comum, e esse é o quinto erro, é você querer fixar como você vai começar o seu treinamento. Ah, eu vou começar meu treinamento sempre com 10 minutinhos de bicicleta. Eu vou começar meu treinamento sempre com mobilidade. Eu vou começar meu treino sempre agachando. Isso vai variar de acordo com a necessidade do aluno. E isso a gente só consegue aplicar sabendo qual é a necessidade do aluno. E por isso que a avaliação, mais uma vez, é importante. Faz sentido para vocês aí? Estou anotando aqui os checks. Se faz sentido, eu quero ver as mãozinhas subindo aí para a gente ir para o sexto tópico. Eu quero que vocês digitem agora uma coisa para mim. Qual foi o primeiro erro que eu comentei aqui? Vamos lá, valendo. Qual foi o primeiro erro comentado aqui? Guto, não necessariamente o princípio da prioridade, mas a hierarquização do treinamento, que segue de fato esse princípio de prioridade. Muito bom. Vamos lá, quero que vocês digitem aí qual foi o primeiro erro que eu listei aqui. Se alguém anotou, vai saber. Se não anotou, pode ser que tenha perdido.
Bora, galera! Camila não é à toa que tá na comunidade de fisiologia, né? Pronta e sempre com tudo na mão. Ela deixou grande, bem claro aí, que o primeiro erro foi achar que o aluno depende somente do exercício para emagrecer. E esse primeiro erro, depois de feitas as avaliações, análises e prescrições, quando você tem esse tipo de primeiro erro, você vai para o sexto erro. Perdão. E qual é esse sexto erro? O sexto erro é você exceder a intensidade e o volume do treino. Porque você acha que só o treinamento vai emagrecer aquele aluno. É muito comum, galera, você ver alunos sendo expostos a alta sobrecarga, a alto volume de treino, a uma intensidade extenuante, que leva a um caráter extenuante, né? De maneiras recorrentes nos seus treinamentos, porque por muitas das vezes o treinador acha que se ele não está emagrecendo é porque falta treinamento. E o cara vai lá e excede, bota mais volume, bota mais intensidade. E deixa eu explicar um negócio para vocês. Por que isso é um erro? Primeiro, vamos lá, de ponto a ponto. Quando você aumenta o volume e a intensidade de maneira síncrona, juntas, você pode gerar um efeito no aumento da carga interna daquele indivíduo. Então aquele corpo, ele percebe o estresse de uma forma mais amplificada. Isso em um determinado momento pode ser ótimo para induzir adaptações e respostas ao treinamento, mas de maneira sustentada isso pode até atrapalhar o emagrecimento. Por quê? Se o indivíduo está sendo constantemente exposto a alta carga e alto volume de treino, a gente sabe muito bem que o treinamento ele induz uma resposta endócrina e essa resposta endócrina ela se caracteriza pelo aumento da secreção de testosterona, de GH, de GF1 e de cortisol. Em condições extenuantes de treinamento, os hormônios anabólicos eles diminuem e o cortisol ele aumenta. E para quem não sabe, o cortisol ele é um hormônio lipogênico. Ele é um hormônio que vai atuar formando gordura, formando células do tecido adiposo e armazenando lipídios dentro do tecido adiposo. Além de também ser um hormônio catabólico. E ele vai fazer com que você degrade parte da massa muscular e faça aí então um processo a longo prazo, não estou falando um processo imediato, quando você sustenta altas intensidades, altos volumes, treinos extenuantes, achando que isso vai gerar emagrecimento, por vezes você pode induzir uma resposta fisiologicamente falando endócrina que desregule todo esse processo de emagrecimento por excesso de treinamento. E esse excesso de treinamento é o mesmo excesso de treinamento que vai estar relacionado com aumento de dano oxidativo, com aumento de inflamação, com diminuição da resposta metabólica, com diminuição da taxa de oxidação, que também está relacionado com oxidação de lipídios, e modificação do sistema imune ao ponto de ter uma depressão do sistema imune e fazendo com que aquele indivíduo se torne cada vez mais suscetível a infecções, inflamações e coisas desse tipo. Então é importante, dentro desse contexto, mais uma vez, por isso que é importante a gente também na nossa avaliação ler exame de sangue do nosso aluno, para que a gente entenda como a nossa intervenção vem sendo conduzida ao ponto de melhorar e não piorar o estado do nosso aluno. Às vezes, e agora dentro dessa conversa que eu estou falando, faz todo sentido. Nem sempre mais é mais. O organismo, ele não segue uma lógica linear. Não é assim, quanto mais eu gasto, mais eu emagreço. Quanto mais eu treino, mais eu emagreço. Ele segue uma lógica que por muitas das vezes é uma lógica que pode ser exponencial ou pode ser lógicas logarítmicas. Isso aí não é uma relação quanto mais. Às vezes menos pode ser mais, principalmente em indivíduos que estão em excesso de treinamento. Beleza? Então, esse sexto erro é exceder no volume e na intensidade do treinamento por achar que o exercício é o único fator. O sétimo erro. Galera, isso aí que foi falado agora faz sentido para vocês? Sétimo erro.
escolher os melhores exercícios, mas não os exercícios necessários. Nossa, como assim, Léo? É muito comum o treinador já ter na cabeça dele um conjunto, um compilado ou uma sequência de treinamento que ele reproduz. Vocês já devem ter reparado isso. E, por vezes, nessa sequência, nesse compilado, isso se reflete, né, a cada perfil de aluno. Então, para um aluno você tem uma característica de treino, para um outro aluno você tem uma característica de treino, para o outro outra característica. O ponto que eu quero estimular vocês a pensar agora é: o que seria escolher os melhores exercícios, mas não escolher os exercícios necessários? É exatamente aquele discurso do cara que, tá vendo esse exercício aqui? Você tem que fazer porque ele é o melhor. Ah, professor, mas eu não gosto, eu não consigo me adaptar, eu não me sinto bem fazendo esse exercício, mas esse exercício é o melhor para que você faça dentro dessa prescrição. Exercício é negociável, sem esse discurso rígido de que ou faz ou vai para casa. O teu objetivo é fazer com que o teu aluno treine, com que ele seja frequente com você, porque se ele for frequente com você, você entrega melhor resultado para ele e, consequentemente, entregando mais resultado, esse aluno vai te valorizar mais. Isso se repercute ou no aumento da sua hora-aula ou na aquisição de novos alunos. Isso vai trazer algum benefício para você. O que eu estou querendo dizer é, quando você prescreve o treinamento ele não deve ser fechado. Você não deve fechar o treinamento com base nos melhores exercícios e ponto. Se algum exercício ali não está fazendo bem e esse aluno ele reclama recorrentemente, é necessário que você adapte. Se ele não quisesse que você adaptasse, ele não estava te contratando. Ah, Léo, mas eu não posso tirar aquele exercício porque aquele exercício é fundamental naquele dado momento. Você não tem outro exercício para trabalhar aquele movimento, aquele padrão de movimento ou aquele músculo-alvo que você quer desenvolver dentro do seu repertório de treinamento? Então, professor, nós temos que ser flexíveis na prescrição. Flexíveis não no sentido de abrir mão da variável ou da capacidade física que a gente quer desenvolver dentro do nosso planejamento, mas flexíveis no sentido de entender que a prática, que a prescrição do treinamento para que o aluno tenha maior adesão e, consequentemente, tenha melhores resultados, e isso se repercuta na sua valorização, isso passa pela sua capacidade em modificar o treinamento e modificar de maneira que gere prazer para aquele indivíduo. Então, galera, como prometido, eu consegui aqui entregar 7 pontos. Espero que vocês tenham anotado. Eu anotei aqui, vai ficar guardado aqui no meu compilado de materiais que eu estou desenvolvendo aqui para vocês. Hoje eu sentei aqui na mesa do escritório e estou desenvolvendo cada vez mais conteúdo aí que sem dúvida vai ficar bem legal, logo logo vocês vão saber. E quero convidar vocês para o momento do print. O print é sempre importante, então printem, compartilhem, marquem aí o Talking Science, me marquem porque eu vou repostar vocês lá no meus stories, tá bom? Então, eu espero o print de vocês e quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam, se tem pergunta, se alguém quer falar alguma coisa aí, é sempre importante essa troca. Então, mandem mensagem, porque eu tô lendo todas daqui. Provavelmente vocês vão me ver chegando a cara perto do telefone, porque eu sou meio cego. Exatamente, André, a gente precisa desenvolver esse hábito, né, cara? A Camila falando, muito bom, obrigado, Camila. Muito obrigado aí, André. Nem todos têm o mesmo biotipo. Exatamente, biotipo ainda é outro ponto pra gente discutir. Igor, obrigado, valeu, cara, obrigado eu. Lu Brandino, foi ótimo, que bom, espero ter ajudado. Jéssica, muito bom, Léo, obrigado, Jéssica. Bom, galera, eu tô vendo aí vocês subindo aí os comentários, eu tô lendo cada um, viu? Muito obrigado aí a todos vocês que participaram. Espero que vocês possam, de fato, relatar como o Talking Science tem, ou se não tem, né? Também é importante, desde que ele tenha, possam relatar. Relatem aí se o Talking Science tem ajudado vocês, é sempre importante compartilhar esses conteúdos, poder levar o máximo de conhecimento possível para vocês. Que o meu objetivo aqui, galera, de verdade, é poder fazer com que vocês entreguem melhores resultados, fazendo o bem para os alunos que vocês treinam
E ao entregar esses melhores resultados, gerando mais valor, vocês consigam de fato ter aí uma melhora nas aquisições relacionadas ao financeiro, o que não é nenhum problema, desde que você trabalhe com a verdade, desde que você trabalhe baseado em evidência e trabalhe pautado num trabalho sério. Então, o objetivo aqui é fornecer conteúdo, fornecer informação, para que você, professor, ao sair daqui, consiga aplicar amanhã e ao aplicar isso agregue valor na vida do seu aluno e na sua vida. Fico grato aí por todos vocês. Filipão, saudades, irmão. Forte abraço. Obrigado aí todo mundo que está mandando mensagem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, pelo visto sim, né? Convido vocês a participarem do canal do Talking Science, o link está lá na minha bio, tá? Do Instagram. Então depois vocês entrem lá, cliquem, entrem no Talking Science. Lá no canal do Talking Science é onde eu divulgo os temas que a gente vai falar aqui, é onde eu coloco as iniciativas que vão ser adotadas. Convido vocês também a compartilharem, isso é importante, tá bom? Compartilharem aí, printem, me marquem e pode deixar que eu compartilhe vocês aqui nos meus stories. Bom, pessoal, eu pensei que não ia dar tempo, sobrou, o pessoal gostou, então eu deixo aí para vocês o meu muito obrigado, mais uma vez. Deixo para vocês uma ótima noite. Bom, tô vendo uma pergunta aqui. Antes de me despedir, vamos lá. O treinamento aeróbio é necessariamente obrigatório para o emagrecimento ou só agrega para gerar melhores resultados? Lucas, para o emagrecimento, basicamente o exercício ele é fundamental independente da modalidade, tá? Porque as adaptações induzidas pelo exercício são fundamentais para que você não tenha só o emagrecimento, mas você tenha um emagrecimento saudável. Então, assim, você consegue emagrecer sem exercício, para você ter ideia, tá? Então, por exemplo, tem um estudo publicado na Journal of Obesity que ele compara o efeito de indivíduos que treinaram e indivíduos que só fizeram restrição dietética. Os indivíduos que só fizeram restrição alimentar, esses indivíduos eles emagreceram, mas ao pararem o planejamento alimentar, esses indivíduos eles ganharam peso rapidamente. Os indivíduos que emagreceram fazendo exercício físico, eles se mantiveram por mais tempo no peso que eles perderam e poucos foram os indivíduos que reganharam o peso. O treinamento aeróbio ele é importante porque ele induz uma série de adaptações, além de melhorar demais a sua resposta à sinalização de insulina, a sua eficiência mitocondrial em vários contextos metabólicos. E se tratando do emagrecimento metabolicamente saudável ou estimulado pelo exercício, ele é fundamental. Agora, tem indivíduos que não gostam do treinamento aeróbio. Como eu posso desenvolver capacidade aeróbia? Manipulando as variáveis do treinamento aonde ele estiver. Ou eu reduzo o intervalo, aumento as repetições, seja isso num circuito, seja isso num nado, seja isso no sprint. Então, é fundamental quando se pensa no treinamento, você pensar nas adaptações que aquele treino induz, e não se ele vai emagrecer ou não. Baseado naquelas adaptações, você consegue entender qual é o tipo, qual é o papel daquele treinamento no processo do emagrecimento. Dica de ouro aí para tu deixar guardado. André mandou, ficará gravado? Sim, André, vai ficar gravado. A pedidos eu tenho sempre deixado aí o Talking Science salvo. Então eu peço a vocês aí que compartilhem. Então, quando ficar salvo lá, que vocês assistirem, quando estiver assistindo, compartilha. Eu vou deixar salvo no final, vai ficar lá na minha bio. Vai lá, marca 2 pessoas, diz o que você achou da live de hoje. É muito importante a opinião de vocês, porque é através da opinião de vocês que o conteúdo aqui é produzido, beleza? Bom, galera, eu já vou aqui, terminei de responder todos vocês. Tô vendo aí os coraçõezinhos subindo. Eu vou dar um spoiler para quem ficou até o final. Isso aí talvez mais para frente vocês vão ter mais uma vez aí uma surpresa. E o spoiler, já vou adiantando, tá todo mundo muito agitado com esse negócio aí de Clubhouse, né? Ah, subiu o Clubhouse isso, Clubhouse, eu quero ir pro Clubhouse, eu tenho iPhone, eu não tenho iPhone, eu não consigo entrar, o que tem lá? Eu tô há 2 ou 3 dias estudando a plataforma e confesso para vocês
que, embora seja muito legal lá a plataforma de você ficar conversando com as pessoas, a plataforma tem várias limitações e que aqui no Instagram a gente consegue entregar muito melhor conteúdo, se tratando de conteúdo. E eu tô decidindo qual nome eu vou dar. Eu não sei se vai ser Clube Gram ou se vai ser Mentoria XXX. O nome eu vou dizer depois para vocês. Como que vai funcionar? A gente vai ter um Talking Science por semana, uma terça, por exemplo, e na outra quinta a gente vai ter a Mentoria XXX ou o Clube Gram. E essa Mentoria XXX ou o Clube Gram, basicamente, vai ser um encontro nosso. Então vocês vão estar aí ao vivo comigo, eu vou estar aqui, a pessoa vai mandar solicitação aqui no bonequinho e ela vai entrar ao vivo comigo, vai fazer a pergunta ao vivo, vai fazer o depoimento ao vivo, vai falar o que quiser ao vivo. Claro que ofensas não são bem-vindas, ainda que não seja a mim, não é o objetivo aqui. Feito isso, participou, respondeu, ela sai, entra outra pessoa. Então a gente vai fazer aqui uma mentoria. Vocês vão trazer os casos dos alunos de vocês, vocês vão trazer dúvidas pertinentes que vocês têm, vocês vão trazer o que vocês acharem que eu posso contribuir dentro da prática profissional de vocês e a gente vai fazer aqui ao vivo, cara a cara, toda quinta-feira aqui. O nome eu ainda não sei se vai ser Clube Gram ou eu não sei se vai ser Mentoria XXX. Vocês querem votar? Se vocês quiserem votar, faz o seguinte, no final, e agora eu convido vocês que estão aqui, que vão participar dessa iniciativa. Isso aqui vai ficar salvo. Então vai no final, onde está salvo lá no meu IGTV, no meu perfil, vai estar agora salvo quando acabar essa live. E coloca lá, hashtag mentoria ou hashtag Clube Gram. Vocês escolhem o nome, beleza? Vocês vão comentar no post qual o nome que vocês querem que seja chamado essa iniciativa que a gente vai fazer junto. Nós aqui, eu e vocês, tá bom? Pessoal, vou nessa. Hora de descansar. Noite chegou, amanhã eu acordo cedo, vocês também. Fiquem com Deus, uma ótima noite e votem. Votem lá. Ou hashtag mentoria ou hashtag Clube Gram. Vocês decidem. Tchau, tchau.